Você abre as suas fronteiras para os produtos externos. Abrir essas fronteiras significa receber, no caso dos africanos, todos esses produtos com alto valor agregado e, consequentemente, só vender produtos de baixo valor agregado, produtos primários, minério de ferro, trigo, petróleo. São alguns exemplos, mas são exemplos que se aplicam sobretudo ao Brasil. E é por isso que no início dessa nossa conversa eu disse que esse assunto ele impacta muito o Brasil, porque se nós formos ver, não é somente a África que está nessa posição de desigualdade das relações comerciais, mas é sobretudo o Brasil. Nosso principal produto é a soja. Nosso segundo principal produto é o milho. Nosso terceiro principal produto é a carne bovina. Veja, são todos produtos vindos da agricultura e da pecuária, setor primário, que nós vendemos para os países europeus e para os Estados Unidos. E agora, desde o início do século XXI, nós vamos falar sobre esse país para a China, que é o nosso principal parceiro comercial, nosso principal comprador, nosso principal parceiro econômico. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a China, porque ela já esteve na posição em que Brasil e África estão, só que ela se aproveitou do processo de globalização para virar a mesa e hoje estar na posição em que Estados Unidos e Europa estavam e estão hoje. Então, essa desigualdade das relações comerciais, ela acaba gerando pobreza nos países menos desenvolvidos e que vivem de uma economia baseada no setor primário e faz com que haja uma explosão do desemprego, uma explosão da pobreza, uma explosão de pessoas vivendo à margem da sociedade, o que faz com que os cidadãos desses países não tenham perspectiva e nem condições materiais de sobreviver. Com isso, essas pessoas acabam indo para outros países, procurando novas oportunidades. E como o entorno, os países que estão à fronteira, são países igualmente pobres, elas acabam se direcionando a países mais distantes, mas em que há mais possibilidades e mais oportunidades de vida. São os países europeus, no caso da África. Essas pessoas acabam cruzando o deserto do Saara, como aqueles habitantes do Sahel, pessoas que vivem no Chad, na Mauritânia, no Sudão do Sul, e acabam indo para o norte da África só para pegar um bote e cruzar o mar Mediterrâneo, indo em direção à Europa. Mas o que acontece? Muitas vezes as tempestades que ocorrem no mar Mediterrâneo fazem com que os barcos virem, essas pessoas acabam caindo ao mar, e muitas delas acabam morrendo. Quando a crise migratória estourou, alguns países se dispuseram a mandar militares, através de suas marinhas nacionais, para socorrer prontamente essas pessoas que estavam à deriva do mar. Só que, da mesma forma que houve uma posição de solidariedade com essas pessoas miseráveis mesmas, em situação de extrema pobreza, que estavam apenas querendo sobreviver, houve também uma posição de rechaço a essas pessoas. No entanto, em um primeiro momento, a Europa recebeu milhares de pessoas, até milhões de pessoas. A Alemanha, por exemplo, entre 2015 e 2016, recebeu 800 mil refugiados. Se eu não me engano, a Alemanha continua ainda sendo o país que mais recebe refugiados em todo o mundo. Principalmente, se eu não me engano, do Líbano.
onde muitos refugiados vêm do Líbano para vir para a Alemanha em busca de uma condição de vida melhor. Se a gente for parar para pensar, vamos dizer assim, um dos protótipos, entre aspas, do capitalismo foi o mercantilismo, que começou há 500 anos atrás. Então, eu acho que assim, o capitalismo ele foi evoluindo e as pessoas foram modificando ele ao longo dos anos para chegar onde a gente está. Infelizmente, os países que agora são chamados de subdesenvolvidos, antigamente eram considerados países de terceiro mundo, eles foram normalmente colônias dos países maiores, dos países mais ricos da época. E eu acho que assim, a gente percebe muito isso, como isso afeta, principalmente na globalização, quando você mencionou sobre os países aos quais a Inglaterra ou os Estados Unidos podem ter tido uma influência desse tipo de questionamento. E assim, eu queria saber, na sua opinião, o que você acha que, assim, principalmente, o capitalismo e a globalização, por que elas andam exatamente de mãos dadas, na sua visão, assim? Uma depende da outra, porque a globalização ela prega algumas coisas. Essas coisas são a amplificação da informação do capital em todo o mundo, o que facilita o trânsito entre as notícias, mas também do dinheiro, do capital, aquilo que é a base de todo o capitalismo. E o capitalismo não criou, mas ele promoveu a globalização para também Ajudar o enriquecimento dos países? promover esse novo modelo de economia política que é o neoliberalismo. Eu disse que iria falar sobre a China, e eu falo agora sobre esse país porque ele já esteve na posição de exportador de produtos primários e agora é um exportador de produtos de alto valor, como por exemplo chips, que inclusive foi um motivo pelo qual houve uma briga geopolítica no início desse ano entre os Estados Unidos, liderada pelo presidente Joe Biden, e a China, liderada pelo presidente Xi Jinping. Por que eu falo sobre a China? Esse país é muito interessante porque a China moderna, como nós conhecemos hoje, surgiu a partir de uma revolução comunista, a Revolução de 1949, em que Mao Tse-tung, líder do Partido Comunista Chinês, chegou ao poder junto com seus companheiros e instaurou uma economia socialista, em que ele socializou os meios de produção, expropriando as terras e as empresas do capital privado e construindo um Estado aos moldes da União Soviética. No entanto, quando Mao Tse-tung conseguiu finalmente fazer a sua revolução em 1949, depois de anos tentando assumir o poder, em uma guerra civil contra os nacionalistas chineses liderados por um partido chamado Kuomintang, que acabou se exilando em uma ilha, a ilha de Formosa, como os portugueses chamavam, que é a ilha de Taiwan. O Kuomintang, esse partido nacionalista que tanto lutou contra os comunistas chineses, hoje governa a ilha de Taiwan, que segundo a China é uma província rebelde, porque eles têm total interesse em dominar aquela ilha, não somente para fortalecer o seu poder naquela região do extremo leste, do extremo oriente, mas porque Taiwan hoje é uma grande economia, é uma plataforma de exportações. Eu falei sobre os chips aqui. Taiwan é
uma grande produtora de chips e microchips no mundo. Ela vende até mesmo para os Estados Unidos, que compram de forma abundante esse produto daquela ilha. Taiwan não é reconhecido como país soberano por toda a comunidade internacional, exceto por alguns países, se não me falha a memória, são 12, mas possui uma economia muito forte. E a China gostaria muito de ter aquele país sob as suas asas, sob a sua influência. Mas essa briga entre nacionalistas e comunistas acabou gerando essa divisão, fazendo com que o Partido Comunista Chinês conseguisse dominar toda a China continental. Tendo um grande território, eles também tiveram muito espaço para implementar as suas políticas. A primeira política que os comunistas implementaram foi a coletivização das propriedades rurais no interior do país. A China tem poucas terras férteis ao leste, mas tem muitas terras férteis a oeste, naquela região que nós conhecemos hoje como o Tibete, que não é uma região formada por população de maioria chinesa. A população tibetana é uma população diferente da população chinesa em geral, mas aquela região do Tibete e aquela região próxima à cadeia de montanhas que formam essa região, esse departamento da China, é uma terra muito fértil. O que aconteceu ali foi anos de desenvolvimento de políticas voltadas para a implementação de uma economia socialista através de planos quinquenais, planos de 5 anos de desenvolvimento, ou seja, o Estado ele planeja quais serão os setores em que ele investirá mais durante 5 anos. Depois de 5 anos é feito um novo plano quinquenal. Isso também foi feito como uma cópia das políticas econômicas feitas na União Soviética, porque os planos quinquenais foram uma criação do Joseph Stalin, que era o ditador da União Soviética, entre 1927 e 1953.